Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz e o amor de Deus esteja com você hoje, quinta-feira, dia de nós adorarmos o Senhor na Eucaristia. É uma alegria para nós estarmos juntos e como é bom poder receber você aqui junto de nós no programa Tempo de Recomeçar. Nós queremos clamar pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele venha sobre todos nós nos lavar, nos purificar e nos salvar. Ó preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, salvai-nos. Irmãos e irmãs, que conclusões nós podemos tirar das lições que a Igreja nos dá sobre o sangue de Cristo? Com a ajuda de Santa Catarina de Sena, nós podemos fazer algumas conclusões. Primeira, o sangue de Cristo foi derramado por nós gratuitamente, sem mérito algum de nossa parte. Segundo, com o seu sangue, Jesus pagou o preço da escravidão do nosso pecado. E nessa certeza, nesta alegria de podermos contar com este amor maravilhoso de Jesus. Amor a ponto de dar a sua vida por nós. Nós iniciamos esse nosso dia, esse nosso encontro, invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós vamos ouvir a palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: por onde andares, anunciai que o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebeste de graça dai. Não leveis nem ouro nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias aonde entrares, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a, paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem e nem ouvirem vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgências com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos guardem e nos conduzam para a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, este Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele é a continuação do Evangelho do dia de ontem, que o Eudes pregava para nós. E aqui então nós podemos ver que Jesus, ele escolhe os seus apóstolos
E ele também dá as orientações a eles de que fazer, de como fazer, como se comportarem diante das situações que eles encontrarem pela frente, até mesmo das situações adversas. Certamente algumas pessoas não iriam recebê-los, certamente algumas pessoas não iriam ouvi-los. E Jesus então também dá o seu ensinamento para como lidar com essas situações. E ele começa o evangelho de hoje dizendo: por onde vocês andarem, vocês anunciem o reino dos céus, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, porque vocês receberam esse dom de graça, então de graça vocês devem dar. E ele também falava para que fossem desapegados, para que não levassem mochila, não levassem nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem mais do que uma túnica, calçados, só o que precisava. Ele ensinava sobre o desapego. Irmãos, o Senhor hoje, ele, com essa palavra, ele não está apenas aqui contando uma história, o evangelista também não está aqui contando uma história, mas está falando de algo que aconteceu e que serve também e que deve servir para nós como instrumento de evangelização, como certeza da nossa missão, como autoridade que o Senhor dá àqueles que se unem a Ele. E a gente, até mesmo quando estava preparando esse momento, eu estava pensando aqui, por onde eu vou andar nesse dia? Muitos lugares eu vou passar nesse dia. Não viajando, talvez até sim, né? Mas nos meus projetos, não. Vou para o meu trabalho, vou para casa, vou para a igreja. E por onde eu passar? Qual deve ser a minha atitude? É o anúncio do reino de Deus. Anunciai que o reino de Deus está próximo. Irmão, irmã, aqui esse anúncio deve dar a certeza àqueles que nos veem, àqueles que nos ouvem, de que é possível nós termos um rei, sermos conduzidos por ele, sermos cuidados por ele. Diferente dos reis que o mundo nos apresenta hoje, reis que são cheios de regalia, reis que são como que figuras folclóricas que não mandam em nada, mas têm todas as regalias. Ao contrário, o reino de Deus é o reino onde Jesus é o rei, é o Senhor, onde ele detém toda a autoridade e poder do céu. E que nós somos servos dele, mas somos também amigos. Somos cuidados por ele. Jesus não é só um rei, mas ele também é pastor que cuida de todos nós. Então, como eu estava dizendo, irmãos, por onde eu andar nesse dia, por onde você andar nesse dia, aquilo que nós devemos dizer, aquilo que nós devemos fazer é colocar a nossa certeza no reino de Deus e mostrar que o reino de Deus está próximo, que nós anunciemos que o reino de Deus está próximo de nós. Curai os enfermos, que nós também, com a nossa acolhida,
com a nossa oração, com a nossa fé, possamos pedir ao Senhor pela cura dos nossos irmãos, por aqueles que estão mortos, não somente aqueles que morreram, estão no caixão, mas quantos que estão mortos na fé, quantos que estão mortos pela depressão, pelo sentimento de inferioridade, por estarem desanimados diante das situações. E a nossa palavra de servos de Deus deve ser palavra de ânimo, de ressurreição, de levantar-se. Quando nós nos aproximarmos hoje de alguém que começar a reclamar sobre a sua vida, a nossa palavra tem que ser de encorajamento. Levante-se, o Senhor está contigo. Ele é bom e Ele quer o melhor para você. Purificai os leprosos. Quantas lepras que estão à nossa volta? Lepra dos xingamentos, da prostituição, das palavras indecorosas. Isso é uma lepra que vai despedaçando a alma das pessoas, daqueles que estão também ouvindo, que nós possamos ser esses instrumentos a intervir nessas situações para que tudo isso cesse. Expulsai os demônios, demônios que se apresentam de tantas formas, demônio que se apresenta em forma de fofoca, de degradação, que nós possamos expulsar isso do nosso meio, porque nós somos batizados, fomos mergulhados na graça de Deus. Se recebemos a graça, de graça também nós devemos dar. Não levem nem ouro, nem prata, nem mochila, nem dinheiro, nem 2 túnicas, nem calçados. Não se preocupem, vocês terão comida. O operário é digno do seu sustento, do seu salário. É o Senhor falando para nós. Jesus quer dizer com essas palavras, irmãos, para que nós não empreendamos nossas vidas, o nosso tempo, em ter, mas em ser. Porque o ter nos impede de ser. O ter as coisas nos impede de sermos solidários, de sermos justos, de sermos fiéis ao irmão e a ele também. E aqui ele diz: quando vocês anunciarem, quando vocês entrarem numa casa, que eles não te receberem, se você desejou a paz e eles não quiseram, a paz volta para você. Se eles não quiserem te ouvir, te desprezarem, quando vocês saírem daí, sacudam as sandálias, o pó das sandálias. Jesus está falando para que nós não levemos nada conosco daquilo de mal que possa nos acontecer, das negativas que nós recebemos. Que nós não levemos isso, mas que nós levemos aquilo de bom que a graça de Deus nos permitiu. Então, meu irmão, minha irmã, sejamos nós também instrumentos de Deus. Compartilhe com outras pessoas esse vídeo do dia de hoje, essa palavra. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se também, dê o seu joinha e Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor permaneça para sempre na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria. Jesus te ama.